Olá, bom dia, salve, salve. Vamos dar início à aula de biologia. E o nosso assunto hoje são os vírus. Bem, numa data boa, assim, para a gente falar sobre esses vírus, né? Então, uma introdução aqui, ó. Os vírus são organismos que não possuem célula, tá? Eles são considerados acelulares. É porque eles não têm a constituição, uma organização celular, né? Eles não possuem membrana plasmática como as células dos seres vivos, né? Quer dizer, tem gente que considera os vírus seres vivos, né? Porque eles se reproduzem, mas tem alguns autores que discordam, que eles são apenas fragmentos, tá? Ou partículas. Então, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. Então, ele tem DNA ou RNA, como nos retrovírus, né? Por exemplo, o coronavírus, ele é um retrovírus. A proteína forma um envoltório, denominada de capsídio, que é formado por vários capsômeros e pode ser usado como forma de classificação dos vírus. A palavra vírus origina-se do latim e significa veneno ou fluido venenoso. Então, são agentes infectantes de células vivas e causadoras de doenças. Parasitam células de humanos, de animais, quer dizer, nós também somos animais, né? De plantas, e também são capazes de atacar células de bactérias. São os bacteriófagos. Não são enquadrados em nenhum dos 5 reinos, pelo fato de não apresentarem organização celular e não possuírem metabolismo próprio, como todos os outros demais seres vivos. Tá? Então, eles não têm metabolismo próprio, ele utiliza as substâncias para produzir, para duplicar o seu DNA, o seu RNA e produzir as suas proteínas através do mecanismo da célula que ele infecta. Os vírus são organismos pequenos e bastante simples, que são considerados seres vivos por alguns autores e não vivos por outros. Para se ter a ideia da dimensão desses organismos, o menor vírus de que se tem registro possui apenas 20 nanômetros, ou seja, 20 vezes 10 elevado a menos 9 do metro, sendo ele, portanto, menor que um ribossomo. Lembrando que o ribossomo é aquela estrutura, né, dentro das células que participa da síntese das proteínas. Então, os vírus são conhecidos principalmente por causarem várias doenças e serem considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Tá? Se um vírus está, por exemplo, em cima da mesa, ele não tem metabolismo nenhum. Aí até chamam ele de vírion. Tá? Então, ele só consegue se reproduzir dentro de outra célula. Então, os vírus são seres vivos, os vírus são organismos acelulares, e apesar de não possuírem célula, são extremamente dependentes dessas estruturas, uma vez que não possuem metabolismo próprio e não apresentam nenhuma organela. Ao parasitarem uma célula, eles induzem a produção de material genético viral e proteínas, controlando o metabolismo celular. Em face dessa característica, os vírus recebem a denominação de parasitas intracelulares obrigatórios. Então, aqui em vermelho, né, tem um vírus, tem vários vírus, né, tentando infectar alguma célula. Como não possui metabolismo fora de uma célula, muitos autores não admitem que eles sejam considerados seres vivos. Outros pesquisadores, por outro lado, consideram-nos vivos porque eles podem duplicar-se e apresentam variabilidade genética, ou seja, eles sofrem mutações, tá? É o que a gente vai falar depois sobre o coronavírus também.
Outro ponto que contribui para essa última classificação é a presença de moléculas como proteínas, os lipídios, né, que são as gorduras, e carboidratos, que são os açúcares. Mesmo não se enquadrando em nenhum reino, alguns biólogos, virologistas, microbiologistas e pesquisadores utilizam as regras internacionais de nomenclatura para nomeá-los, embora muitos deles sejam conhecidos apenas por letras ou siglas, como é o caso do vírus causador da AIDS, né, que recebeu o nome de HIV. A estrutura dos vírus. Os vírus são organismos que não possuem célula, quer dizer, a celular, já falei 3 vezes, né? Sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um envoltório denominado de capsídeo, que é formado por vários capsômeros. São estruturas, né, pequenas. E pode ser usado como forma de classificação dos vírus. De acordo com a simetria viral, podemos classificá-los em icosaédricos, helicoidais e complexos. A principal função dos capsídeos é proteger o material genético, que normalmente é de apenas um tipo, ou DNA ou RNA, apesar de alguns vírus apresentarem os dois, que é o citomegalovírus. Ele tem tanto DNA como RNA. Então, diferente da maioria dos seres vivos, o genoma, ou seja, o conjunto de genes, tá, dos vírus é bastante diferenciado. Então, existindo organismos com DNA de fita dupla, como é o nosso caso, né? DNA de fita simples, RNA de dupla fita ou RNA de fita simples. Independentemente do tipo de material genético observado, o genoma é organizado geralmente na forma de uma única molécula linear ou circular. Nas bactérias, ela é circular também. Então, aqui a gente tem o DNA, o que está em roxo aqui é o capsídeo, né, que protege o material genético. As glicoproteínas, tá, são proteínas junto com açúcares, e o envelope. Nem todos os vírus possuem esse envelope. Tá? Então, os que possuem são chamados de envelopados. Essas estruturas, que são as glicoproteínas, é que fazem o reconhecimento onde a célula vai, onde o vírus vai se acoplar, né, à célula, para perfurar a célula e injetar o seu material genético. Aqui a gente tem, então, vários, né, esquemas de vírus, então, o HIV, o vírus da hepatite, o ebola, o bacteriófago, esse aqui é um que infecta bactérias, o vírus da herpes, da raiva, o rotavírus, papilomavírus, o influenza, né, que é o H1N1. Alguns vírus possuem ainda o envelope localizado externamente ao capsídeo, que é formado por lipídios, proteínas e carboidratos. Essa estrutura deriva do sistema de membranas da célula parasitada, quer dizer, ela usa a matéria-prima, digamos assim, da célula que ela está parasitando. E é adquirida no momento em que o vírus é eliminado pelo processo de brotamento. Os vírus que possuem envelope recebem a denominação de envelopados. Sendo assim, de maneira resumida, podemos dizer que os vírus são compostos por ácido nucleico, que é o DNA, RNA, ou ambos, capsídeo, né, que envolve o material genético, DNA ou RNA, e o envelope membranoso, presente apenas em alguns tipos de vírus. Antígeno e anticorpo. As proteínas virais induzem o organismo à produção de anticorpos. Se a gente, por exemplo, se infectar
com um vírus, ele vai produzir os seus anticorpos específicos para aquele tipo de vírus. Então, os vírus procedem, portanto, como antígeno. Aquela coisa, né? Antígeno é todo corpo estranho. Ah, pode ser uma bactéria, um verme, e o nosso corpo produz os anticorpos, ou uma substância, né? Então, os organismos parasitados imunizam-se, então, contra os vírus. Assim se explica o mecanismo da imunidade pelas vacinas. Lembrando que antígenos são qualquer substância ou partícula que, introduzida no corpo, provoca uma reação de defesa, que é a imunidade. E anticorpos são as proteínas produzidas nas células dos órgãos de defesa do organismo, que neutralizam a ação das substâncias e micróbios estranhos ao corpo. A reprodução dos vírus. Os vírus, como sabemos, podem reproduzir-se apenas em células hospedeiras, né? Aquelas que eles estão parasitando. Uma vez que não possuem enzimas e as estruturas necessárias para a produção de proteínas. Desse modo, podemos dizer que os vírus, quando estão no ambiente sem parasitar nenhuma célula, funcionam apenas com uma estrutura que contém genes. Então, para o estudo e compreensão da reprodução dos vírus de DNA, é comum ter como referência o mecanismo de infestação causado pelos bacteriófagos, que são os vírus que atacam as bactérias, né? E lembrando que as bactérias são procariontes, ou seja, o material genético está disperso no citoplasma. Então, o processo de infestação viral tem seu início a partir do reconhecimento químico das fibras presentes na cauda do vírus, aderindo-se à membrana plasmática da célula hospedeira. Só lembrando, a cauda é essa estrutura aqui, ó, porque agora ele está falando do bacteriófago, né? O bacteriófago é bastante estudado, né, por ele ser assim, é mais fácil se trabalhar com bactérias, né, e vírus do que com outro ser vivo. Então, essas fibras, né, da cauda se contraem, permitindo a introdução do DNA virótico no interior da célula, sendo o capsídeo, a cabeça do vírus, e a cauda destacadas da superfície exterior. Quer dizer, só injeta o DNA. Após a penetração material genética do vírus, conjugado ao DNA circular bacteriano, ele se acopla ao DNA, que é circular, né, na bactéria. Passa a comandar as atividades metabólicas em consequência da inativação do comando gênico da célula infectada, né? A célula infectada fica ali paralisada, fracionando o cromossomo bacteriano, quer dizer, e possui enzimas que vão fazer o corte desse material genético. Para tal incapacidade de reconhecimento, o vírus utiliza de enzimas da própria célula, assumindo o controle das reações funcionais. Isso os torna, por comparação, verdadeiros piratas celulares. Passei aqui, passei. Então, desse ponto em diante, toda síntese de transcrição passa a ser direcionada para a produção de novos vírus. Transcrição gênica, tá? Então, ele vai transcrever o DNA, porque ele precisa de mais DNA. Se ele vai, por exemplo, um vírus vai se transformar em 50, ele vai precisar de 50 moléculas de DNA igual a dele. Tá? Então, essa cópia que ele vai fazer dele mesmo, a partir da célula infectante, chama-se transcrição. Então, esse é o período de biossíntese. Síntese é a fabricação, né? Então, fabricação das biomoléculas, onde o DNA viral determinará a síntese dos componentes virais, o capsídeo e as demais estruturas da cauda.
A proliferação prossegue com o estágio de maturação e liberação dos novos vírus, ou seja, a montagem propriamente dita dos vírions no interior dos hospedeiros, como a ruptura da parede bacteriana por ação de enzimas digestivas, liberando-os para reiniciar o ciclo de infestação. O ciclo possui duração média de 30 minutos, marcados desde o instante da adesão e introdução do DNA viral, até o instante que se rompe a parede da membrana bacteriana, propagando dezenas de novos vírios. Então, é muito rápido, né, a reprodução deles. Aí existe um ciclo lisogênico, onde a célula, que ele está mostrando, né? Aqui, ele, na verdade, ele nem colocou os vírus, né? Mas o ciclo lisogênico não rompe a célula infestada, tá? A célula hospedeira, aquela que foi invadida pelo vírus. O ciclo lítico rompe, ó, a célula é destruída. E isso que o coronavírus faz, né, com as células do pulmão. Então, por isso que as pessoas também têm falta de ar. E as etapas, então, né, da infestação, ou da parasitação do vírus em células. Primeiro ocorre a absorção, né, depois a entrada do material genético, isso aqui ainda é o bacteriófago, a replicação, quer dizer, ele está replicando o material genético, a montagem deles novamente, porque ele precisa da cápsula, né? Da cápsula de proteínas, que é o capsídio. E depois, quando tiver tudo prontinho, a liberação por brotamento, né? Então, esse aqui não faz brotamento, ele não utiliza, então, para fazer o envelope, né? Ele não utiliza parte da célula hospedeira. Então, a adsorção ocorre a interação entre a célula que será parasitada e os vírus, formando ligações entre os seres invasores e os receptores na membrana da célula. Cada vírus sabe exatamente em qual célula ele vai se dar bem. Tá? Então, tem um sítio ativo que ele vai fazer o reconhecimento das células que ele pode infestar. Aí a penetração acontece a entrada do vírus em sua totalidade ou parcialmente na célula, né? Tem vírus que entram com envelope e tem outros que só injetam o DNA. O desnudamento, o ácido nucleico do vírus é liberado no interior da célula, separando-se do seu capsídio. Aí a biossíntese, o material genético é duplicado e ocorre a síntese das proteínas necessárias para formar o capsídio, ou os capsídeos, né, que geralmente vai originar mais de um vírus. A morfogênese acontece a organização das estruturas formadoras do capsídeo e do material genético, e depois a liberação, ocorre a lise da célula, ou seja, a quebra da célula, e a liberação dos vírus. No caso dos envelopados, ocorre o brotamento desses organismos. Tá? Então, por brotamento, é como se fosse um brotinho de uma árvore, então eles carregam aquele conjunto de células junto. Tá? Então, isso forma o envelope. Então, vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, que é um tema bem atual. Coronavírus é o nome dado a uma família de vírus que desencadeia doenças respiratórias em humanos e em outras espécies animais. Apesar de serem muito conhecidos por gerar doenças graves, tais como a síndrome respiratória aguda grave e a síndrome respiratória do Oriente Médio. Os coronavírus também são responsáveis por resfriados comuns. As características do coronavírus. Os coronavírus são uma família de vírus relacionada com o desenvolvimento de resfriados e outras síndromes respiratórias mais graves. Recebem esse nome por se assemelharem a uma coroa, quando observados
no microscópio eletrônico. Então, um pouco sobre as doenças, né? Os coronavírus causam infecções respiratórias. Entre os problemas mais conhecidos estão o resfriado comum, a síndrome respiratória aguda grave, também chamada de SARS, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, também chamada de MERS. Além disso, no final do ano de 2019, um novo tipo de coronavírus foi descoberto na China, sendo responsável por uma série de mortes. Então, ele foi descoberto, né, na região litorânea ali, entre os pescadores. Então, acredita-se que ocorreu uma mutação em algum vírus e ele conseguiu infectar uma célula de humanos e foi se fortalecendo. Resfriado comum afeta as vias aéreas superiores e pode ser causado por diferentes vírus, incluindo o coronavírus. Geralmente leva a sintomas como obstrução nasal, coriza, espirro e tosse. Normalmente, as pessoas com resfriado não apresentam febre ou apenas febre baixa. Bom, a síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS, né? Por isso a nossa chama SARS-CoV-19. É muito grave e foi identificada pela primeira vez na China no ano de 2002. A infecção teve início após contato com gatos selvagens doentes. Essa doença evoluía de maneira muito rápida para insuficiência respiratória e foi responsável por causar a morte de cerca de 800 pessoas. Visto que hoje no Brasil já temos, né, com a SARS-19, COVID-19, 250 mil mortos. Então, já é um vírus bem mais violento, né? A epidemia foi interrompida em 2003 e desde 2004, um caso da doença foi registrado. Aí depois a síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS, foi identificado pela primeira vez no ano de 2012, na Arábia Saudita. A MERS pode ter sido transmitida aos humanos por dromedários, os quais são importantes reservatórios dos vírus. Até 22 de maio de 2014, 204 mortes já haviam sido confirmadas em decorrência da doença. E a Covid-19, o vírus foi isolado no dia 7 de janeiro do ano passado, né, 2020, e descoberto após uma série de infecções respiratórias sem explicação que ocorreram na China. É um vírus chamado de retrovírus, por ele apresentar o RNA como material genético. A Covid-19 provoca sintomas como febre, cansaço e tosse seca e pode evoluir para uma síndrome respiratória grave, a qual se destaca pela dificuldade para respirar. A grande maioria das pessoas com Covid se recupera bem. Outras, no entanto, podem necessitar de internação e até mesmo ventilação mecânica, podendo ir a óbito. Então, o novo coronavírus foi identificado inicialmente, né, na China. Os sintomas de doenças causadas por coronavírus. As doenças causadas por coronavírus afetam principalmente o sistema respiratório. Desse modo, a manifestação delas inclui geralmente tosse, dificuldade respiratória, falta de ar e febre. Nas síndromes respiratórias mais graves, o indivíduo pode desenvolver insuficiência renal, quer dizer, os rins, né, deixam de funcionar ou funcionam em menor porcentagem e até mesmo morrer. Vale destacar que as doenças causadas por coronavírus não apresentam tratamento específico, sendo tratados apenas os seus sintomas. Tudo aquilo que o nosso presidente comenta, né, sobre a cloroquina, não foi nada comprovado cientificamente ainda. Tá? Tem muita gente que fala, isso é bom para não pegar coronavírus, aquilo é bom.
mas não é por aí, a gente não pode pensar nesse sentido. A prevenção de doenças causadas, então, pelo coronavírus, evitar contato com o doente, lembrar-se sempre de lavar as mãos, principalmente se estiver em contato com pessoas doentes, não fazer compartilhamento de objetos de uso pessoal, evitar contato das mãos com as mucosas, sem que estejam devidamente higienizadas. Vocês, às vezes, né, vão no supermercado, qualquer produto ali pode estar contaminado e, sem querer, coloca a mão no olho, pronto, bastou, sabe? Já pode ocorrer a contaminação. Evitar locais com aglomerações, manter ambientes bem ventilados, evitar contato com animais doentes, evitar sair de casa, manter distância de cerca de 2 metros de outras pessoas, utilizar máscara sempre que sair de casa. Eu já estou usando 2. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre a nova variante brasileira, tá? Então, o vírus em Manaus sofreu uma mutação. E ele sofreu uma mutação nessa estrutura aqui, ó, que faz o reconhecimento, que ele vai saber exatamente onde se encaixar nas nossas células do aparelho respiratório. Então, esse vírus, ele ficou mais resistente. Se, por exemplo, uma pessoa já foi vacinada e se infectar ou com outro vírus, é porque, assim, se uma pessoa é vacinada hoje, ela vai demorar umas 3 semanas aproximadamente até produzir os seus anticorpos, tá? Porque, no caso, o vírus ou a vacina, né? A vacina tem o antígeno e o nosso corpo vai produzir o anticorpo, que vai combater esse antígeno. Se uma pessoa foi vacinada hoje, daqui uma semana ela não está imunizada ainda, mas com uma dose só, né? Então, se nesse período que ela está começando a produzir os seus anticorpos, ela se reinfectar ou com o vírus anterior ou com o novo coronavírus, que eles chamam de variante brasileira, né? Que tem uma cepa diferente, ele pode destruir todo o sistema imunológico, sabe? Aquela vacina, ela pode não produzir mais os seus anticorpos, ela acaba perdendo a capacidade de se imunizar. E esse vírus, como a gente já percebeu, ele tem uma chance maior de infectar as pessoas e tem uma chance maior de causar síndrome aguda grave entre os jovens. Sabe? A gente se preocupa sempre com nossos alunos, com nossos filhos, com os netos, por conta disso. Em Curitiba teve um menino de 14 anos que morreu de coronavírus, da Covid. Então, gente, se cuidem, tá? Se cuidem, porque essas aglomerações que estão tendo é uma bomba relógio para o nosso país, sabe? Os hospitais já estão lotados, já não tem mais leito de UTI, então é um caso complicado o que a gente está passando esse ano. Vamos falar um pouquinho sobre o vírus da AIDS. HIV, a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da AIDS, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo das doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T4. Olha, já está acabando o meu tempo aqui. E alterando o DNA dessa célula, que o HIV faz cópias de si. De si mesmo. Gente, eu estou com 1 minuto só para começar a minha outra aula. Eu acho que eu vou deixar esse restinho aqui, ó, não tem mais muita coisa. Vou deixar para a próxima aula, tá? Então, porque falta 1 minuto, o nosso tempo é muito curto, meia hora é pouco. Então, eu vou continuar na próxima aula com o vírus da AIDS, ok? Me desculpem, eu vou interromper o compartilhamento. Desculpa, gente, mas o Zoom é assim. Na semana que vem, espero que a gente já comece a usar a plataforma.
aí o nosso tempo vai ser ilimitado, ok? Então, galera, fiquem bem. Qualquer dúvida, amanhã a gente se fala na aula de química, tá bom?